Este é um caso um pouco mais convencional em comparação com os outros crimes que apresentamos aqui no canal. A história foi transformada em filme no ano de 2005, intitulado True Story, estrelado por Johan Hill e James Franco. Pois bem, Christian Michael Longo e sua esposa Mary Jane eram uma família normal, parte das Testemunhas de Jeová. Ambos nasceram na religião e eram muito ativos na igreja. Eles se casaram em 1993, quando Mary Jane tinha 25 anos e Christian 19. Eles tiveram 3 filhos, Zachary, Sadie e Madison. Mas, infelizmente, rapidamente a família foi se afogando em dívidas de cartão de crédito, devido aos gastos excessivos de Christian e o desejo de viver além de seus limites. Infelizmente, ao longo de sua vida adulta, ele continuou tomando decisões financeiras terríveis, colocando uma enorme pressão em sua família. O homem deixou seu emprego no centro de distribuição do jornal New York Times, e ele e seu irmão fundaram uma empresa de limpeza e construção. Christian convenceu seu pai a investir milhares de dólares na empresa, e que no primeiro momento teve um grande sucesso. Mas, infelizmente, Christian simplesmente não se segurava e continuava a gastar mais e mais dinheiro, tirando até do cofre da empresa. Quando um cliente atrasava o pagamento, ele entrava em pânico e começava a escrever cheques falsificados para si mesmo em nome da empresa e a falsificar cheques de clientes. O estilo de vida luxuoso da família Longo logo começou a desmoronar ao redor deles. Como resultado, um dos carros da família teve que ser devolvido por falta de pagamento. A resposta de Christian para tudo isso foi roubar uma van de uma concessionária de automóveis sob o pretexto de levá-la para um test drive. Ele nunca mais levou a van de volta e a deu a Mary Jane de presente. Mas logo Mary encontrou evidências no laptop de Christian de que ele a estava traindo. O homem alegou que era apenas uma conversa, que nunca tinha se encontrado com outra mulher, mas começou a dar algumas alfinetadas em Mary, dizendo que ela não era mais tão divertida depois que os filhos nasceram. Isso fez com que Christian fosse expulso da congregação das Testemunhas de Jeová, mas Mary continuou ao seu lado. Não muito tempo depois, Christian foi preso e acusado de falsificar $30 mil em cheques falsos. Ele foi sentenciado a 3 anos em liberdade condicional e a pagar uma restituição financeira ao Estado. Isso o levou a ser totalmente evitado pela igreja. Mary também foi evitada por ser esposa de um criminoso, mas sua família quebrou as regras da igreja e continuou participando das reuniões. Após sua condenação, Christian fez um cartão de crédito em nome do seu pai sem permissão e se mudou para Toledo, em Ohio. Ele continuou a roubar carros e a falsificar cheques, e devido a isso acabava se mudando constantemente com sua família para fugir da lei. Depois de um tempo sem rumo, a família Longo acabaram no Oregon, onde Christian conseguiu um emprego numa Starbucks, e Mary Jane também conseguiu um emprego de meio período no Walmart local. O pagamento combinado não era suficiente para sustentar a família de 5 pessoas, e eles estavam mais uma vez à beira do despejo. Eles nem tinham dinheiro suficiente para comprar alimentos para as crianças. Na segunda-feira do dia 17 de dezembro de 2001, todos os 3 filhos da família Longo faltaram à escola e Mary Jane não apareceu para trabalhar. A família tinha sido vista pela última vez na igreja no domingo anterior e um vizinho relatou ter visto o carro deles estacionado na garagem da família, com a bolsa, as chaves e os cigarros de Mary Jane no painel. Uma busca frenética pela família então começou. Até que um pescador avistou um corpo às margens do rio Alcir, e a polícia confirmou que era o corpo de um dos meninos de 3 ou 4 anos do casal. O corpo não apresentava ferimentos e parecia estar bem cuidado, então a polícia inicialmente pensou que ele havia acabado de cair no rio e se afogado. Todos imaginaram que os pais da criança logo apareceriam para procurar o garoto, mas ninguém apareceu. Isso deu início a uma busca ainda mais intensa, e logo o corpo de Sadie foi encontrado também no rio, perto de onde o seu irmão havia sido encontrado. Ela tinha uma fronha amarrada em seu tornozelo, cheia de pedras. Mas não havia sinal de Mary Jane, Madison ou Christian. Em 27 de dezembro de 2001, os mergulhadores encontraram 2 malas na água perto da casa da família Longo. Uma das malas tinha cabelos humanos flutuando fora dela. Dentro das malas estavam os corpos de Madison e Mary Jane, que pareciam ter hematomas em volta do pescoço, sugerindo estrangulamento.
a polícia percebeu que o último membro remanescente da família era Christian, e ele foi colocado na lista dos 10 mais procurados do FBI. O FBI, por sua vez, foi capaz de rastrear os movimentos do homem. Ele passou por São Francisco, depois foi para o Texas, onde usou um cartão de crédito roubado para comprar uma passagem para Cancún, no México. E foi somente em Cancún que Christian foi finalmente flagrado, em 14 de janeiro de 2002, usando o nome de Mike Finkel, um ex-jornalista do The New York Times. Ele havia sido encontrado em uma cabana, nu e fumando maconha, com um jovem fotógrafo alemão que conheceu em um albergue. Ele foi imediatamente deportado, e o seu julgamento começou em 10 de março de 2002. Depois de dar várias explicações conflitantes, Christian finalmente culpou a esposa pela morte de seus filhos e alegou que ela os assassinou em um acesso de raiva, mas o júri não acreditou nele, e poucas horas após o início da deliberação, ele foi considerado culpado de todas as 4 acusações e condenado à morte. Mas o estado de Oregon não executava a pena de morte, então Christian ainda está no corredor da morte até hoje, na penitenciária estadual. Durante seu tempo no presídio, o verdadeiro Mike Finkel fez contato e começou a visitar Christian Longo. Ele disse para o repórter que era inocente, mas anos depois finalmente contou a história do que realmente aconteceu naquela noite de dezembro do ano de 2001. Christian disse que decidiu o que iria fazer enquanto ainda estava no trabalho. Ele iria matar sua família. Quando chegou em casa, o homem teve relações com Mary Jane, e foi neste momento que ele a estrangulou até a morte. Depois que ela morreu, Christian decidiu estrangular Madison também. Ele achou muito perturbador estrangular seus filhos, e depois que Madison morreu, ele teve que decidir o que fazer com Zachary e Sad. Enquanto os 2 filhos dormiam, ele os prendeu nos assentos do carro e os levou até a ponte Light Slough. Christian colocou pedras pesadas em lençóis e fronhas e as amarrou nos tornozelos das crianças adormecidas, e simplesmente as ergueu e as jogou da ponte na água. Em seguida, o homem foi a uma festa de Natal da empresa, onde presenteou um colega de trabalho com um frasco do perfume de sua esposa morta. Realmente perturbador. Depois o homem alugou um filme e foi jogar vôlei sozinho no quintal de casa. Christian então ficou no Oregon até o corpo de Zachary ser encontrado. Depois ele fugiu da cidade. Christian alegou que assassinou sua família para que eles não tivessem que testemunhar seus fracassos ou vê-lo como um mentiroso, perdedor e ladrão, que ele realmente era. Em minha opinião pessoal, acredito que ele assassinou sua família para poder continuar com seu falso estilo de vida, algo que não poderia fazer com uma esposa e 3 filhos pequenos. Acredito também que, se ele não tivesse sido reconhecido em Cancún e pego, ainda estaria lá, solto, trapaceando e roubando quem pudesse, aproveitando a vida o máximo possível. Mas, e você? Já ouviu falar desse caso? Se sim ou se não, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e a atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!